Uma das maiores contradições das Testemunhas de Jeová, parte 2. As Testemunhas de Jeová sempre valorizaram o resgate de Cristo, porém, recentemente, elas passaram a ensinar que o resgate de Cristo não é a coisa mais importante. Assista a este vídeo, que mostra um representante do corpo governante ensinando que o resgate de Cristo não é a coisa mais importante. Isso significa, então, irmãos, que o ministério de Jesus, que incluía a obra de pregação, é mais importante do que o resgate? A resposta é sim. A pregação de Jesus, o ministério dele, é mais importante do que o resgate. Porém, ao mesmo tempo, as Testemunhas de Jeová ensinam que a primeira profecia da Bíblia está em Gênesis 3:15. Isso está registrado na revista Sentinela 15 de maio de 2000, conforme mostra esta foto. É costume das pessoas dizerem que tudo o que vem em primeiro lugar é o mais importante, certo? Esta primeira profecia da Bíblia, só lembrando que tudo o que vem em primeiro lugar sempre deve ser a coisa mais importante, certo? Nesta primeira profecia, conforme ensinam as Testemunhas de Jeová, mostra que Jesus teria o seu calcanhar machucado pela serpente. Esta profecia foi cumprida parcialmente quando Jesus foi morto no madeiro, em 33 da era cristã. E este fato caracterizou o resgate de Cristo para nos salvar do pecado e da morte a que estávamos destinados. Correto. Agora, falta cumprir a outra parte desta profecia, que é Jesus machucando a cabeça da serpente, que é Satanás, o diabo. Porém, se Jesus não houvesse morrido no madeiro, não seria possível Jesus destruir o diabo. Portanto, para Jesus destruir o diabo, ele precisou morrer no madeiro, conforme explica a primeira profecia de Gênesis 3:15. Com a sua morte, ele obteve de Jeová o poder para destruir o diabo e seus demônios, para sempre. Esta morte de Jesus no madeiro foi o resgate de Cristo para podermos obter a vida eterna. Romanos 6:23, João 3:16. E que isso era muito importante para a nossa salvação, se vê em João 6:53-54, que diz o seguinte na tradução do Novo Mundo, com referências. Concordemente, Jesus disse-lhes: digo-vos em toda a verdade, a menos que comais a carne do Filho do Homem e bebais o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos.
Quem se alimenta da minha carne, e bebe meu sangue, tem vida eterna, e eu o hei de ressuscitar no último dia. João 6. 53, 54, TNM, com referências, publicada pela JW.org. Como veem, o resgate de Cristo, que foi dar a sua carne e sangue perfeitos na sua morte sacrificial, no madeiro, é super importante para a nossa salvação. E se a JW.org ensina que Gênesis 3:15 é a primeira profecia da Bíblia, ela deveria honrar aquilo que ela ensina, pois a primeira profecia da Bíblia mostra que para sermos salvos do pecado herdado de Adão e Eva, precisaríamos do resgate de Cristo, que seria a machucadura em seu calcanhar, ou seja, sua morte no madeiro para nos resgatar do pecado e a morte causados pelo pecado de Adão. Atos 5. 30, Gálatas 5, 13, Esdras 6, 11, Romanos 5, 12, Romanos 6, 23. As testemunhas de Jeová se baseiam erroneamente em Lucas 4, 43, TNM, que diz: Mas ele lhes disse: Tenho de declarar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, porque fui enviado para isso, dando a entender superficialmente que o reino de Deus era mais importante do que a morte sacrificial de Jesus para nos salvar. Só que tem um porém. Seria redundante se Jesus viesse à Terra só com o objetivo primário de pregar as boas novas do reino de Deus, pois o reino de Deus já existia antes de Jesus vir à Terra. Que o reino de Deus não era nenhuma novidade no primeiro século, se vê no fato daquilo que está registrado em Jeremias 10, 10, TNM. Mas Jeová é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivente e o Rei por tempo indefinido. Ora, para Jeová ser Rei, lá nos dias do profeta Jeremias, cerca de 700 a 580 anos antes de Cristo vir à Terra, é prova que o reino de Deus já existia lá no passado, pois para Jeová ser Rei, é óbvio que ele tem que ter um reino, um governo. Então, se o reino de Deus já existia nos dias do profeta Jeremias, será que teria sentido Jesus vir à Terra somente com a finalidade primária de declarar o reino de Deus como boas novas? Conforme diz Lucas 4, 43. Isso seria redundante. Não seria novidade nenhuma. Ou as boas novas envolvia Jesus morrer para nos resgatar em consequência disso. Veja bem, em consequência disso, ele receber toda a autoridade no céu e na terra para efetivar o reino de Deus como boas novas. Mateus 28, 18. Quando foi que Jeová deu toda a autoridade no céu e na terra para Jesus? Foi após ele ter sido ressuscitado como fiel resgatador dos pecados de todos que exercessem fé em Jesus. Veja João 3, 16. Portanto, Jesus passa a ter o direito legal de ser o Rei, no reino de Deus a partir do momento que Jeová o ressuscitou dentre os mortos. Atos 2, 32. A consequência deste grande privilégio que ele recebeu do seu pai, foi o fato dele ser obediente a seu pai, até a morte. Hebreus 5, 8, 9, TNM, diz: Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, depois de ter sido aperfeiçoado, tornou-se responsável pela salvação eterna de todos os que lhe obedecem.
como que Jesus se tornou responsável pela salvação de todos que lhe obedecem, através de sua morte no madeiro. E porque Jesus morreu no madeiro, para nos resgatar do pecado e da morte ao qual estávamos destinados a sofrer por toda a nossa vida, caso Jesus não viesse morrer por nós e nos resgatar do pecado e a morte herdados de Adão. Então, como que JW.org pratica uma contradição dessa? Ensinando que o resgate de Cristo não foi o objetivo primário de Jesus ter vindo à Terra. E tem mais. O fundador da que é hoje a JW.org, o pastor Charles Taze Russell, brigou com seu sócio-editor, chamado Barbour, e se separou da sociedade com ele devido ao fato de Barbour menosprezar o resgate de Cristo, e o pastor Russell defendeu o resgate de Cristo. Isso está registrado no livro Proclamadores, publicado pela JW.org, na página 47 e página 131. E na página 132, do referido livro, o sucessor do pastor Russell, Joyce Rutherford, em 1919, defendia o resgate de Cristo, ensinando que o sangue derramado de Cristo abre o caminho para a humanidade obter a vida eterna. Ora, se alguma coisa abre o caminho, como esta coisa pode ser de menos importância ou ter valor secundário? Percebeu a contradição? Como que esta coisa pode ser secundária? Portanto, como vocês podem ver, o pastor Russell se apostatou dos ensinos do seu sócio Barbour, que menosprezava o resgate de Cristo, e o atual corpo governante se apostatou dos ensinos do juiz Rutherford, que ensinava que o resgate de Cristo abre o caminho para a humanidade obter a vida eterna. Perceberam? E o corpo governante ainda tem a audácia de demonizar a palavra apóstata, sendo que ele se apostatou do ensino do juiz Rutherford, que segundo ele, é o verdadeiro escravo fiel criado em 1919. Veja o livro Proclamadores, pg 132, e confirme isso que eu acabei de provar. Perceberam? Segundo o juiz Rutherford, o sangue de Cristo abria o caminho para a humanidade obter a vida eterna. Como que isso poderia vir em segundo lugar, conforme tem ensinado o atual corpo governante das Testemunhas de Jeová? Isso é prova que o atual corpo governante se apostatou dos ensinos do juiz Rutherford, certo? Portanto, o reino de Deus está atrelado ao resgate de Cristo, e o reino de Deus para salvar a humanidade dependia, única e exclusivamente, do resgate provido por nosso Senhor Jesus Cristo. Desta feita, o resgate de Cristo não era coisa de segundo plano. Era coisa de primeiro plano. Tanto é verdade que a JW.org ensina que Gênesis 3:15 é a primeira profecia da Bíblia, e é esta primeira profecia que vem em primeiro lugar, e portanto, é a coisa mais importante. É esta primeira profecia da Bíblia que nos mostra o valor do resgate de Cristo. Certo? Concluindo, o corpo governante tem pisado na bola com seus pseudo-ensinos que conduzem 8 milhões de adeptos à destruição eterna junto com o diabo, em breve, quando sua cabeça for machucada pelo próprio Jesus Cristo.
deixe seus comentários.